Meus queridos alunos, nós vamos iniciar, no dia de hoje, uma corrente de pensamento diferente aqui, que são os contratualistas. Mas antes eu queria desejar aí um bom dia, que você possa trabalhar bastante a reflexão, todos esses momentos vividos por nós diante dessa questão do isolamento social. É claro que isso mexe com a nossa psique, mexe, com a ansiedade, com tudo mais, mas ao mesmo tempo nós precisamos nos perguntar o que eu estou aprendendo com todos esses momentos. Nós estamos há quase 80 dias vivendo nessa situação de isolamento social. Algo que era impensável lá no dia antes do dia 17 de março. Mas tudo isso, de alguma forma, precisa gerar aprendizados. Nós vamos nos perguntar para o que eu posso fazer diferente? O que eu posso valorizar mais na vida? Às vezes coisas que antes a gente não fazia, pela a vida corrida que a gente tinha, hoje a gente percebe que como é importante estar mais próximo da família, dar atenção às pessoas, digamos assim, que a gente ama, que são caras, que são importantes para nós, e fazer algo que alivia a ansiedade. A leitura de um bom livro, assistir uma série, assistir um filme, comer uma pipoca do lado de quem a gente tanto gosta, que é importante para nós, praticar alguma atividade física, dar atenção às pessoas que são próximas de nós, os familiares. Tudo isso é necessário, não é mesmo? Então fica aqui o meu convite para que a gente possa refletir nesse período e ver o que a gente pode fazer de diferente. E queria dizer também, gente, sem demagogia nenhuma, estou com uma saudade tremenda de todos vocês, saudade tremenda de estar em sala de aula, mas a gente tem esperança, tem a firme esperança de que essa situação em breve vai voltar à normalidade. Voltemos aqui ao nosso amigo, gente? Olha essa figura aqui, ó. Esse aqui é o nosso amigo Thomas Hobbes. Nós vamos ver aqui o Hobbes, o John Locke e o Rousseau. Três grandes contratualistas. Cada um tem uma forma diferente de pensar o que ele chama estado de natureza. Nós temos o estado de natureza e o estado civil. O Hobbes, gente, eu fiz questão de colocar duas frases aqui, iniciais do Hobbes, porque essas frases elas são, digamos assim, importantes, significativas, porque ele já mostra aqui um pouco do que é essa perspectiva hobbesiana de analisar a ideia da filosofia, do direito como um todo. E ele vai dizer: o homem é o lobo do próprio homem. Essa frase ficou muito célebre no livro do Leviatã, Homo homine lupus, homem lobo do próprio homem. Gente, o Hobbes, diferente dos outros contratualistas, ele enxerga o ser humano como um ser que é mal por natureza. O ser humano não tem essa bondade, o ser humano carrega a maldade. E como é? Então, se ele carrega essa maldade, se ele é o lobo do próprio homem, se um ser humano põe a vida do outro em risco, por isso é preciso repensar. Não dá para viver num chamado estado de natureza com a ausência da lei. É preciso estabelecer regras de convivência. É preciso estabelecer uma constituição que me garanta a possibilidade de sair na rua e não ser morto por alguém. Mesmo que essa pessoa seja meu inimigo, mas nós vamos nos respeitar. Não porque isso é natural, mas isso é porque isso é algo imposto pela sociedade. É o Estado, é a Constituição. Senão, esse homem, lobo do próprio homem, vai gerar um estado de guerra de todos contra todos. Isso, ou seja, é destruição da própria espécie. Não é legal para ninguém. Olha a segunda frase, gente. Naturalmente, os homens, devido ao seu egoísmo, viveriam em guerra de todos contra todos, cada um tendendo a defender os seus próprios interesses, conforme as palavras de Hobbes. Pensa comigo um negócio desse. Viver o egoísmo total, cada um pensar em si mesmo. Guerra de todos contra todos. Como é que seria isso?
É igual imaginar um jogo de futebol sem juiz, sem bandeirinha, sem a polícia ali ao redor para controlar algumas manifestações. É guerra. Então, nesse sentido, o Hobbes ele vai dizer que é preciso vencer esse estado de guerra de todos contra todos. É preciso avançar. E esse avanço é exatamente no sentido sair do estado de natureza, do direito natural, para um direito que é um direito constituído, um direito que é das pessoas. Olha lá, gente, nesse nosso segundo slide, nós vamos ver que Hobbes acreditava que o indivíduo era um animal social. Esse produz a teoria do contrato. Dizia que o Estado é criado a partir de um pacto, a partir de um contrato. Vamos ver. Aqui no slide eu fiz questão de pôr em negrito aqui algumas, digamos assim, algumas palavras que são importantes para a gente entender. Olha lá, o indivíduo é um animal social. Gente, pensa comigo. Quando a gente estava estudando Aristóteles, o Aristóteles dizia que o homem é um ser, que o animal que o ser humano é um animal político. E agora o Hobbes vai dizer que o ser humano é um animal social. Dizer que o ser humano é um animal político, um animal social, é praticamente a mesma situação. Assim, salvado as devidas proporções, né? Animal social. Eu não dou conta de viver sozinho. Você também não dá conta de viver sozinho. Nós não damos conta de viver sozinho. Haja vista essa situação atual que nós estamos vivendo, isolamento, né? Nós estamos um lockdown, um isolamento social. Pergunta quem é que está confortável com essa situação. Não sei você, mas eu não estou. Eu fico louco para poder ir para a rua, eu fico louco para poder dar minhas aulas na normalidade da minha vida, no ir e vir com tranquilidade, sair para a rua com máscara. Isso né? É claro, eu sempre saio com máscara. Sei que você também faz isso. Mas vamos dizer, gente, isso é legal? Não. É desconfortante? É. Mas a gente faz porque se adequa à questão da sociedade. Então, o animal é social. Nós precisamos do outro à nossa volta. Nós sentimos falta desse convívio, do calor humano, desse olho no olho. Isso faz uma diferença tão grande, não faz, gente? Por mais que a gente, por exemplo, está fazendo aqui uma videoaula, mas isso nunca substitui o fato do calor humano. A gente faz os esforços, mas o ser humano precisa disso, do calor humano, estar lá na sala de aula, sentir, né, as diferentes pessoas. Então, assim, isso é a questão do indivíduo como ser social, um ser que convive com os demais. E isso é produzido por onde, gente? Por um contrato. Porque para conviver em sociedade é preciso ter um contrato. O que seria esse contrato? Todas as leis, todas as regras. Nós sabemos, nós temos direitos, nós temos deveres. Você lembra quando você iniciou, né, há tempos pretéritos, você iniciou lá na escolinha? Nos primeiros dias lá, a sua professora, a tia, pôs lá as regrinhas de boa convivência. 8, 10 regrinhas de boa convivência. Ou seja, ali ela já estava mostrando que dentro daquela sala tinham ali direitos e tinham deveres e que todos os seus coleguinhas precisavam dessa situação. Ou seja, então, desde pequenos nós vamos sendo criados e orientados a essa obediência do contrato. Né? Dizia que o Estado é criado a partir do pacto, a partir, né, de um contrato. Gente, olha só, o Estado é criado. O Estado ele não é natural. Porque o que é natural? Já existe por si só. Não, o Estado é criado. E quem criou o Estado? As próprias pessoas. Nós criamos o Estado para nós mesmos, para nos impedir de alguns exageros e para nos ajudar a encontrar alguns caminhos. Né? Essa foi uma situação importante. Não existem essências, né, essências na natureza, apenas movimentos e processos. E quais são esses movimentos e esses processos? Apetitivos, desejos, repulsa e medo. O Hobbes vai dizer, essas 4 instâncias aqui estão sempre caminhando conosco. Quem de nós nunca teve medo na vida? Nós temos alguns medos. Alguns são mais latentes, perceptivos. Outros são mais inconscientes. Mas nós temos os nossos medos. A questão da repulsa
Em alguns momentos eu sinto repulsa por um determinado assunto, por uma determinada pessoa, por uma determinada situação, e eu quero literalmente me afastar daquela pessoa ou situação. Nós temos alguns desejos, e esses desejos nos impulsionam. Assim como a repulsa me afasta, o desejo me aproxima de algo ou alguém. E a questão dos apetitivos, os próprios desejos fortes do ser humano, principalmente no lado mais na questão da libido, do sentimento, dos desejos carnais. Isso tudo é muito forte, é um processo. A ideia de liberdade. Vamos entender, gente, liberdade é uma palavra tão importante na perspectiva filosófica, não é mesmo? Ninguém abre mão, dessa situação de liberdade. Mas olha o que o nosso amigo Hobbes vai entender por liberdade. Para Hobbes, liberdade seria a total ausência de impedimento externo. Gente, olha aqui. Porque quando ele está falando essa liberdade aqui, ele está falando do chamado estado de natureza. No estado de natureza, o ser humano é livre pela ausência da lei. Porque na situação de contrato, agora o ser humano é livre seguindo a lei. Olha só como é que é diferente. Nós temos o chamado estado de natureza e um contrato social. No estado de natureza, o ser humano é livre por si só, porque tem a ausência da lei. Aqui o sujeito faz o que bem entende. Ele não tem nada nem ninguém que vai o impedir. Não, é a ausência da lei. Isso está de natureza. Mas não dá para viver nessa situação. E aí o ser humano tem que abrir mão dessa liberdade individual para assumir um contrato. E nesse contrato, agora, se aqui o ser humano era livre pela ausência da lei, agora o ser humano é livre seguindo a lei. Mas a liberdade, a primeira ideia de liberdade do Hobbes é exatamente essa, do ser humano fazer o que bem entende. Seria a liberdade de cunho lá do estado de natureza. Direito natural, fazer tudo o que for necessário para preservar a vida e preservar a liberdade. Galera, esse aqui é até um princípio interessante, só vou ver o horário aqui, galera. Esse aqui é até um princípio interessante, mas nós vamos falar na próxima aula, porque senão o nosso vídeo fica um pouquinho grande, aí não sobe para o YouTube, tá? Forte abraço, doutores!